O pequeno apócrifo. Meu rosto e mãos estavam muito queimados. Lembrei-me que havia visto um pote de unguento contra queimaduras quando estava procurando soníferos para a réia. Eu não estava com humor para rir de minha ingenuidade. Assim voltei para o meu quarto. Abri a porta. O quarto estava brilhando no crepúsculo vermelho. Alguém estava sentado na cadeira de braço, onde Réia estivera ajoelhada. Durante um segundo ou dois, fiquei paralisado pelo terror, dominado por um desejo opressivo de virar-me e sair correndo. Então a figura sentada levantou a cabeça. Era Snow. De pernas cruzadas, ainda vestido com as calças manchadas de ácido, ele folheava alguns papéis, uma pilha dos quais jazia numa pequena mesa ao seu lado. Ele pousou os que segurava na mão, deixou que os óculos deslizassem para a ponta do nariz e encarou-me com um ar irado. Sem nada dizer, fui até a pia, tirei um unguento da caixa de medicamentos e apliquei-o em minha testa e face. Felizmente meu rosto não estava tão inchado e meus olhos, que eu fechara por instinto, não pareciam inflamados. Pulsei com uma agulha esterilizada, bolhas que haviam em minhas têmporas e ossos maxilares. Elas expeliram um líquido soroso que eu limpei com emplastro antisséptico. Depois apliquei algumas ataduras de gás. Snow observou-me durante essa operação de primeiros socorros, mas não dei atenção a ele. Quando finalmente terminei e minhas queimaduras haviam se tornado mais dolorosas, sentei-me na outra cadeira. Primeiro tive que recolher o vestido de réia, aquele vestido aparentemente bem normal, apesar de ser desprovido de fecho. Snow, os dedos entrelaçados no joelho ossudo, continuou a observar-me com ar crítico. Muito bem, você já está pronto para um bate-papo? Perguntou ele. Não respondi, estava ocupado recolocando um pedaço de gás que deslizara para baixo na face. Você tem um visitante. Não teve? Sim, respondi secamente. Ele começara a conversa com uma observação que achei desagradável. E você já se livrou dele? Muito bem. Foi bem rápido. Ele tocou a testa que ainda estava descascando, salpicada de pedaços róseos de pele nova. Eu estava atordoado. Por que eu não percebera antes as implicações do bronzeado de sol, de Snow e de Sartorius? Ninguém se expunha ao sol naquele lugar. Sem ter notado minha súbita mudança de expressão, ele continuou. Imaginei que você não fosse tentar logo métodos extremos. Que foi que você usou primeiro? Drogas? Venenos? Judô? Você quer discutir a coisa séria ou vai bancar o engraçadinho? Se você não quer ajudar, pode me deixar em paz? Ele semicerrou os olhos. Às vezes a gente banca o engraçado contra a vontade. Você tentou a corda ou o martelo? Ou então o tinteiro bem apontado, como Luther? Não? Ele fez uma careta. Você não é um trabalhador firme. A pia ainda está intacta. Você não bateu a cabeça contra as paredes. Você nem mesmo virou o quarto de cabeça para baixo. 1, 2 e direto para o foguete. Foi bem assim. Ele olhou para o relógio. Portanto, temos 2 ou 3 horas ao nosso inteiro dispor. Estou te enchendo o saco? Acrescentou ele com um sorriso desagradável. Está, eu disse secamente. É mesmo? Bem, se eu lhe contar uma historinha, você vai acreditar em mim? Eu nada disse. Ele continuou, ainda sustentando aquele sorriso horrível. Isso começou com o Gibarian. Ele trancafiou-se em sua cabine e recusou-se a falar conosco a não ser através da porta. E você é capaz de adivinhar o que nós pensamos. Permaneci em silêncio. Naturalmente que pensamos que ele tivesse ficado louco. Através da porta fechada, ele deixava escapar um pouco disso, mas não tudo. Você pode estar admirado porque ele não nos contou que havia alguém com ele. Ah, Quick Sum, mas ele era um verdadeiro cientista. Ele nos suplicou que lhe dessemos uma chance. Que chance? Obviamente ele estava dando o melhor de si para solucionar o problema, para ir ao fundo da questão,
Trabalhou dia e noite. Você sabe o que ele estava fazendo? Você deve saber. Aqueles cálculos na gaveta da cabine de rádio eram dele? Sim. E isso continuou por quanto tempo? O visitante? Cerca de uma semana. Pensamos que ele estivesse sofrendo alucinações ou então um colapso nervoso. Dele um pouco de escopolamina. Deu a ele? Sim, ele pegou, mas não para si mesmo. Ele experimentou em outra pessoa. O que fizeram vocês? Decidimos no terceiro dia que, se o resto falhasse, nós arrumaríamos a porta. Talvez ferindo seu amor próprio, mas pelo menos o iríamos tratar. Ah, sim, daquele jeito, no armário. Sim, meu amigo, de fato. Mas esse meio tempo, nós também recebemos visitantes. Estávamos super ocupados e não tínhamos chance de contar-lhe o que estava acontecendo. Agora isso já se tornou uma rotina. Ele falava tão baixo que, mais do que ouvir, eu adivinhara as últimas palavras. Ainda não entendo, exclamei. Se vocês ouviam na porta dele, devem ter escutado duas vozes. Não, ouvimos somente a voz dele. Havia barulhos estranhos, mas pensamos que fossem provocados por ele também. Somente a voz dele? Mas como é que você não escutou? Não sei. Tenho esboço de uma teoria a esse respeito, mas no momento ainda não a concluí. Alguns pontos não obtidos atolam-se em detalhes. Mas e você? Você já devia ter visto alguma coisa ontem. Caso contrário, nos tomaria por lunáticos. Pensei que fosse eu que havia ficado louco. Quer dizer que você não viu ninguém? Vi alguém, sim. Quem? Olhei para ele durante um longo tempo. Ele já não ostentava mais sorriso e respondi. Aquela mulher negra. Ele estava inclinado para frente e quando falei seu corpo relaxou-se quase imperceptivelmente. Você devia ter me advertido. Eu lhe adverti. Você podia ter escolhido uma maneira melhor. Era a única maneira possível. Eu não sabia o que você iria ver. Ninguém podia saber. A gente nunca sabe. Escute, Zô. Queria perguntar-lhe algo. Você já teve alguma experiência com este fenômeno? Ela, a pessoa que me visitou hoje, irá... Você quer perguntar se ela voltará? Assenti. Sim e não, ele disse. O que quer dizer com isso? Essa pessoa voltará como se nada tivesse acontecido. Exatamente como se estivesse começando sua primeira visita. Mas precisamente ela aparentará não perceber o que você fez para livrar-se dela. Se você aceitar as regras do jogo, ela não se tornará agressiva. Que regras? Isso depende das circunstâncias. Snow, o quê? Não perca tempo falando por metáforas. Metáforas? Kelvin, receio que você ainda não tenha entendido. Seus olhos brilharam. Então, tudo bem? Continuou ele, de maneira brutal. Você pode me dizer quem era seu visitante? Engoli a saliva e me virei. Não queria encará-lo. Teria preferido estar lidando com qualquer outra pessoa, menos com ele, mas não tinha escolha. Um pedaço de gás descolou-se e caiu em minha mão. Assustei-me. Uma mulher que... Parei. Ela morreu. Uma injeção... Suicídio. Sim. Isso é tudo? Ele esperou. Vendo que eu permaneci em silêncio, ele murmurou. Não, não é tudo. Olhei rapidamente para cima, ele não estava me encarando. Como você adivinhou? Ele não disse nada. É verdade, há mais coisas do que isso. Umedeci os lábios. Nós brigamos. Ou melhor, perdi a calma e disse um monte de coisas que não devia ter dito. Fiz as malas e dei-o fora. Ela dera-me a entender... Bem, não assim com tantas palavras. Quando se vive junto durante anos, não é necessário. Eu estava certo de que ela não tinha a intenção, de que ela não ousaria, que ela ficaria com muito medo. E eu lhe disse isso. No dia seguinte, lembrei-me que deixara essas ampolas em uma gaveta. Ela sabia que elas estavam lá. Eu as trouxera do laboratório porque precisava delas e eu explicara para ela que o efeito de uma dose forte seria letal. Fiquei um bocado preocupado. Queria voltar para apanhá-las, mas pensei que isso daria a impressão de que eu
levar a sério as observações dela. No terceiro dia eu estava realmente preocupado. Tomei a decisão de voltar. Quando cheguei, ela estava morta. Ah, pobre inocente. Levantei os olhos sobressaltado, mas Snow não estava zombando de mim. Parecia-me que, naquele momento, eu o estava vendo pela primeira vez. Seu rosto estava sombrio e as fundas linhas entre a face e o nariz evidenciavam uma exaustão indescritível. Ele parecia um homem enfermo. Perguntei-lhe com estranho medo dentro de mim: por que você disse isso? Porque é uma história trágica. Vendo que eu estava transtornado, ele acrescentou apressadamente: não, você ainda não entendeu. Claro, é um tremendo peso a ser carregado, você deve sentir-se como um assassino, mas existem coisas piores. Ah, é mesmo? Sim, realmente. E eu me sinto quase feliz por você não acreditar em mim. Certos fatos que aconteceram, realmente, são horríveis, mas o que é mais horrível ainda é o que não aconteceu, o que nunca existiu. O que está dizendo? Perguntei com a voz vacilante. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro. Um homem normal, disse ele. Que é um homem normal? Um homem que jamais cometeu um ato infame? Talvez, mas acaso ele nunca teve pensamentos descontrolados? Talvez ele não tenha tido, mas talvez alguma coisa, um fantasma, tenha se levantado dentro dele há 10 ou 30 anos, algo que ele reprimiu e depois esqueceu que ele não teme, já que sabe que jamais permitirá que isso se desenvolva e que assim leve a alguma ação de sua parte. E agora, de repente, em plena luz do dia, ele se depara com essa coisa, esse pensamento corporificado preso a ele, indestrutível. Ele se pergunta: onde está? Você sabe onde ele está? Onde? Aqui, sussurrou Snow, em Solaris. Mas que significa isso? Afinal de contas, vocês sartórios não são criminosos. E você mesmo se chama de psicólogo, Kelvin. Quem foi que não teve, em algum momento de sua vida, um devaneio louco, uma obsessão? Imagine um fetichista que se apaixone por, digamos, uma peça de roupa suja e que ameaça e implora e enfrenta qualquer risco a fim de obter o amado pedaço de trapo. Uma ideia, não é mesmo? Um homem que ao mesmo tempo sente vergonha do objeto do seu desejo e gosta dele acima de tudo. Um homem que está disposto a sacrificar a própria vida pelo amor, já que o sentimento que nutre por ele talvez seja tão irresistível quanto o de Romeu e de Julieta. Tais casos assim, como você sabe, portanto, da mesma forma, existem coisas, situações, ninguém ousou exteriorizar, mas que a mente produziu por acidente, em um momento de aberração, de loucura. Chame isso do que você quiser. No estágio seguinte, a ideia transforma-se em carne e sangue. Isso é tudo. Estupefato, com a boca seca, repeti: isso é tudo? Minha cabeça rodava. Com relação à estação, o que tem isso a ver com a estação? A impressão que se tem é que você se recusa propositalmente a entender. Suspirou ele. Estou falando a respeito de Solaris. O tempo inteiro, somente sobre Solaris. A culpa não é minha, se a verdade é difícil de ser engolida. De qualquer modo, depois de tudo pelo que você já passou, devia ser capaz de escutar-me até o fim. Partimos para o cosmos, prontos para qualquer coisa, para a solidão, para o sofrimento, para o cansaço, a morte. A modéstia nos impede de dizer, mas há momentos em que fazemos um belo conceito de nós mesmos. E mesmo se examinarmos mais detalhadamente isso, nosso entusiasmo mostra-se uma impostura. Nós não queremos conquistar o cosmos. Nós simplesmente queremos entender os limites da Terra, as fronteiras do cosmos. Para nós, tal planeta é tão árido quanto o Saara, um outro tão gelado quanto o Polo Norte, um terceiro tão viçoso quanto a bacia do Amazonas. Somos humanitários e quixotescos, não queremos escravizar outras raças. Queremos simplesmente legar-lhes os nossos valores e, em troca, tomar posse de sua herança. Imaginamos-nos como cavaleiros do santo contato. Essa é uma outra mentira. Estamos somente procurando o homem. Não temos necessidade de outros mundos. Precisamos de espelhos.
Não sabemos o que fazer com outros mundos. Basta-nos um único mundo, o nosso próprio, mas não podemos aceitá-lo tal como é. Estamos procurando uma imagem ideal para nosso próprio mundo. Vamos em busca de um planeta, de uma civilização superior à nossa própria, mais desenvolvida na base de um protótipo de nosso passado primário. Ao mesmo tempo, existe algo dentro de nós que nós não gostamos de enfrentar, algo do qual tentamos nos proteger, mas que, no entanto, subsiste, já que não saímos da Terra em um estado de inocência primária. Chegamos aqui como somos na realidade, e quando a página é virada e essa realidade nos é mostrada, essa parte da nossa realidade que nós preferimos ignorar em silêncio, então nós já não mais gostamos dela. Escutei com toda a paciência. Mas que diabo você está falando? Estou falando sobre o que todos queremos, contato com uma outra civilização. Agora o temos. E podemos observar como fosse através de um microscópio a nossa própria feiura monstruosa, nossa loucura, nossa vergonha. A voz dele tremia de raiva. Quer dizer que você acha que é o oceano? Que o oceano é o responsável por tudo isso? Mas por quê? Não estou perguntando como, estou simplesmente perguntando por quê. Você pensa sério que ele quer brincar conosco? Ou nos punir? Uma espécie elementar de demonomania. Um planeta dominado por um enorme demônio que satisfaz a exigência de seu gênio satânico, enviando os súcubos para assombrarem os membros de uma expedição científica. Snow, você não pode acreditar em algo tão absurdo. Ele resmungou com a respiração ofegante. O demônio não é tão louco quanto tudo isso. Encarei estupefato. Talvez o que acontecera, aceitando-se o fato de que o havíamos vivido em nossa própria mente, tivesse estourado com seus nervos. Seria uma reação psicótica. Ele estava rindo para si mesmo, fazendo seu diagnóstico. Não tenha tanta pressa assim. Você só passou por uma aprovação. E olha que essa até que foi razoavelmente suave. Ah, quer dizer que o demônio teve pena de mim? Estava começando a me cansar daquela conversa. O que é que você quer exatamente? Prosseguiu Snow. Você quer que eu lhe diga o que é essa massa de plasma metamórfica? X bilhões de toneladas de plasma metamórfica? Está planejando contra nós? Talvez nada. Snow sorriu. Você deve saber que a ciência se preocupa mais com fenômenos do que com causas. Os fenômenos começam a manifestar-se aqui 8 ou 9 dias depois da experiência com raio-x. Talvez o oceano tenha reagido à radiação com uma contra-radiação. Talvez ele tenha sondado nossos cérebros e os impregnado com uma espécie de tumor psíquico. Agucei meus ouvidos. Tumor. Sim, processos isolados, encerrados, reprimidos, enquistados, focos de existências latentes sob as cinzas de memória. Ele os decifrou e fez uso deles da mesma maneira que se usa uma receita ou uma fotocópia. Você sabe o quão semelhantes são as estruturas cristalinas assimétricas às das moléculas de ADN, um dos componentes dos lados cerebrais que constituem o substrato do processo da memória? Essa substância genética é um plasma que lembra o oceano, nos interpretou por esses meios, registrando os mais mínimos detalhes, dando como resultado... Bem, você conhece o resultado. Mas com que fim? De qualquer modo, não com o propósito de nos destruir. Ele poderia ter nos destruído de uma maneira bem mais fácil. Tanto quanto se saiba, devido aos recursos tecnológicos de que dispõe, ele poderia ter feito qualquer coisa que desejasse, confrontar-me com sua duplicata, por exemplo, e você com a minha. Então foi por isso que vocês estavam tão alarmados quando cheguei aqui na primeira noite. Sim, na verdade, como você sabe que ele não o fez, como você sabe que sou realmente o mesmo velho Hatface que aterrissou aqui 2 anos atrás. Ele continuou sorrindo em silêncio, desfrutando do meu embaraço, depois murmurou. Nada. Basta com isso. Nós somos 2 felizes mortais.
Eu podia matá-lo. Você podia matar. E os outros também podem ser mortos? Não lhe recomendo tentar. Uma visão terrível. Não existem meios de matá-los? Não sei. Certamente que não seria com veneno, ou arma, ou com injeção. E com relação a uma pistola de raio gama, se arriscaria? Bem, já que sabemos que eles não são humanos, olha, em um certo sentido subjetivo, eles são humanos. Eles não sabem absolutamente nada sobre sua origem. Você deve ter percebido isso, não? Sim, mas então, como explicar? Eles, a coisa toda, regenera-se com uma rapidez extraordinária e uma velocidade incrível, num piscar de olhos. Depois começam a comportar-se de novo como nós os recordamos, do modo como ficaram gravados em nossa memória. Discípulos que... Gibaren sabe disso? Interrompi. Tanto quanto nós sabemos. É isso que você pergunta? Sim. É bem provável. Ele disse alguma coisa para você? Não, achei um livro em seu quarto. Pus-me de pé em um salto. Pequeno apócrifo. Sim, ele encarou-me cheio de suspeita. Quem lhe teria contado sobre isso? Balancei a cabeça. Não se preocupe. Como você pode ver, andei queimando minha pele e na verdade ela ainda não se regenerou tanto assim. Não, Gibarian deixou uma carta dirigida a mim em sua cabine. Uma carta. O que ela dizia? Não muita coisa. Tratava-se mais de uma nota do que de uma carta, com referências bibliográficas, alusões ao suplemento, ao anuário e ao apócrifo. Diga-me uma coisa, o que é este apócrifo? Uma antiguidade que parece ter alguma relevância para a nossa situação. Aqui está. Ele tirou do bolso um pequeno volume com uma encadernação de couro, desgastados nos cantos, e passou para mim. Agarrei o livrinho. E com relação a Sartórios? Ele. Cada um tem sua própria maneira de lutar. Sartórios está tentando continuar normal. Isto é, preservar sua respeitabilidade como enviado de uma missão oficial. Você está brincando? Não, falo sério. Estivemos juntos em outra ocasião. Não vou aborrecê-lo com detalhes, mas éramos 8 e gastávamos nossas últimas 1000 libras de oxigênio. Um após o outro, desistimos do nosso trabalho e no final todos nós tínhamos barbas, exceto Sartórios. Ele era o único que fazia barba e engraxava os sapatos. Ele é assim. Claro que agora ele só pode fingir, agir à parte, ou até mesmo cometer um crime. Um crime? Talvez essa não seja bem a palavra correta. Divórcio por ejeção. Fica melhor assim? Muito engraçado. Sugira qualquer outra coisa se você não gosta da expressão. Deixe-me sozinho. Não, vamos discutir a coisa séria. Agora você já sabe tanto quanto eu. Você bolou algum plano? Não, nenhum. Não tenho a menor ideia do que farei quando ela voltar. Ela voltará, se é que lhe entendi direito. Está escrito nas cartas. Como eles entram? Estação é hermeticamente fechada. Talvez o revestimento da fuselagem exterior. Ele balançou a cabeça. A fuselagem exterior está em perfeitas condições. Não sei por onde eles entram. Em geral, eles estão ali quando despertamos. Temos que dormir de vez em quando. Vocês não podiam trancar-se de maneira segura dentro de uma cabine? As barricadas não resistiriam por muito tempo. Só existe uma solução e você pode adivinhar qual seja. Ambos nos levantamos. Só um minuto, Snow. Você está sugerindo que liquidemos a estação e você espera que eu tome a iniciativa e assuma a responsabilidade? Não é tão simples assim. Obviamente nós poderíamos fugir, mesmo que fosse somente para o satélite, e dali enviar um pedido de SOS. Claro que seríamos vistos como lunáticos, seríamos trancafiados em um hospício na Terra. A menos que tivesse um juízo para nos retratarmos. Um planeta distante, isolamento, transtorno coletivo. Nosso caso não parecerá tão extraordinário assim. Mas pelo menos estaríamos melhor em um asilo de louco do que estamos aqui, um jardim tranquilo, celinhas brancas, enfermeiras, passeios supervisionados, de mãos nos bolsos, olhando fixamente para o canto do quarto, ele falava com a máxima seriedade. O sol vermelho desaparecerá no horizonte e o oceano era um deserto sombrio, salpicado de brilhos que se extinguiam. Os últimos raios
protelando-se por entre as longas tranças das ondas. O céu estava em chamas. Nuvens de bordas púrpuras flutuavam sobre aquele lúgubre mundo vermelho e preto. Muito bem, você está querendo sair daqui? Ou não está? Ou, por enquanto, não? Puxa, sempre o combate. Se você soubesse todas as implicações disso que está perguntando, não seria tão insistente assim. Não é questão do que quero, é uma questão do que é possível. Como? O quê? Eis o problema. Eu não sei. Quer dizer que ficaremos aqui? Você acha que encontraremos uma maneira de... Magro, parecendo doente, o rosto descascando, marcado por linhas profundas, ele virou-se em minha direção. Deve valer a pena ficar. Não é provável que aprendamos algo sobre isso, mas sim sobre nós mesmos. Ele virou-se, apoiou seus papéis e saiu. Abri a porta para detê-lo, mas nenhum som escapou dos meus lábios. Não havia nada que pudesse fazer a não ser esperar. Fui até a janela e distraidamente corri os olhos pelo resplendor vermelho escuro do oceano coberto de sombras. Por um instante pensei em fechar-me dentro de uma das cápsulas, na coberta hangar, mas essa não era uma ideia digna de ser considerada há muito tempo. Mais cedo ou mais tarde eu teria que sair de novo. Sentei-me à janela e comecei a folhear as páginas do livro que Snow me dera. Um crepúsculo brilhante iluminava o quarto e coloria as páginas. Era uma coleção de artigos e tratados editada por um certo Otto Ravitzer, Ph.D., e o seu nível geral evidenciava-se imediatamente. Toda ciência engendra alguma pseudociência, inspirando excêntricos a explorar exóticos atalhos. A astronomia tem seus parodistas na astrologia, a química costuma tê-los na alquimia. Portanto, não era surpresa alguma que a solarística, em seus primórdios, tenha desencadeado uma explosão de cogitações marginais. O livro de Ravitzer estava cheio desse tipo de especulação intelectual. Prefaciado, é honesto que se acrescente por uma introdução na qual o editor se dissociava de qualquer dos textos reproduzidos. Ele considerava com alguma justiça que tal coleção poderia proporcionar um inestimável documento do período, tanto para os historiadores quanto para a psicologia da ciência. O informe de Berton, dividido em duas partes e completado com o sumário do seu diário de bordo, ocupava o lugar de honra no livro. Das 14 horas às 16h40, hora da expedição, as anotações no diário eram lacônicas e negativas. Altitude 3.000 ou 3.500, 2.500 pés. Nada visível, oceano vazio. As mesmas palavras sucederam-se, repetidas vezes. Depois, às 16h40, levantando-se um nevoeiro vermelho, visibilidade 700 jardas, oceano vazio. 17 horas, engrossando-se neblina, visibilidade 400 jardas, com espaços claros, descendo a 600 pés. 17 horas e 20 minutos, no nevoeiro, altitude 600, visibilidade 20 a 40 jardas, ascendendo a 1.200. 17 horas e 45 minutos, altitude 1.500, cortina de neblina no horizonte. Abertura em forma de funil por onde posso ver a superfície do oceano. Tentando entrar numa dessas clareiras. Alguma coisa está se mexendo. 17 horas e 52 minutos. Dissipou-se, o que dava a impressão de ser uma tromba d'água. Estava vomitando uma espuma amarela, cercado por uma parede de névoa. Altitude 300, descendo a 60 pés. O resumo do diário de bordo de Berton parava nesse ponto. Seguiu-se a história do seu caso, ou mais precisamente, a declaração ditada por Berton, interrompida em certos intervalos por perguntas dos membros da comissão de inquérito. Berton. Quando cheguei aos 100 pés, ficou muito difícil de manter a altitude por causa das violentas rajadas de vento dentro do cone. Tive que agarrar os controles e durante um curto período, cerca de 10 ou 15 minutos. Não olhei para fora. Compreendi tarde demais que uma violenta ressaca me arrastava de volta para o nevoeiro. Aquilo não era como um desses nevoeiros comuns. Era uma substância coloidal grossa que cobria minhas janelas. Tive muito trabalho para limpá-las. Aquela neblina, melhor seria dizer cola,
Era uma matéria pegajosa. Devido à sua resistência, a velocidade das lâminas do meu rotor reduziu-se em 30% e comecei a perder a altitude. Tinha medo de sossobrar nas ondas, mas mesmo a toda força eu podia manter a altitude, mas não aumentá-la. Eu ainda tinha 4 foguetes de auxílio à esquerda, mas sentia que a situação ainda não era o suficiente desesperada para usá-los. A aeronave era sacudida por vibrações que cada vez se tornavam mais violentas. Pensando que as lâminas do meu rotor deviam ter ficado cobertas pela substância gelatinosa, olhei para o indicador sobrecarregado, mas para minha surpresa ele marcava 0. Desde que entraram no nevoeiro eu não havia visto o sol, somente um brilho avermelhado. Continuei voando por todos os lados com a esperança de emergir em um dos funis, coisa que aconteceu meia hora depois. Encontrei-me em um novo poço, cuja forma era perfeitamente cilíndrica e com um diâmetro de muitas centenas de jardas. As paredes do cilindro eram formadas por um enorme redemoinho de névoa que subia em espiral. Esforcei-me por manter-me no meio, onde o vento era menos violento. Foi então que percebi uma mudança na superfície do oceano. As ondas haviam desaparecido quase que por completo, e a camada superior do fluido, ou do que for que o oceano seja feito, estava se tornando transparente, com listras escuras aqui e ali que se dissolviam gradualmente, até que finalmente tornava-se bem clara. Eu podia ver perfeitamente a uma profundidade de muitas jardas. Vi uma espécie de sedimento amarelo, do qual brotavam filamentos verticais. Quando esses filamentos emergiam acima da superfície, tinham um brilho vítreo, então começavam a expelir espumavam, até que a espuma solidificava-se, formando uma espécie de melaço muito grosso. Esses filamentos pegajosos fundiam-se, tornando-se entrelaçados. Grandes bolhas avolumavam-se na superfície e, pouco a pouco, começavam a mudar de forma. De repente, compreendi que meu aparelho estava sendo puxado em direção à parte de névoa. Tinha que manobrar contra o vento e, quando pude olhar para baixo de novo, vi algo que se parecia com um jardim. Sim, um jardim. Árvores, sebes, atalhos, mas aquilo não era um jardim de verdade. Era tudo feito da mesma substância que endurecera e naquele mesmo momento parecia-se a um gesso amarelo. O oceano brilhava abaixo desse jardim. Desci o máximo que minha coragem permitiu para dar uma olhada mais detalhada. Pergunta: as árvores e plantas que você viu tinham folhas? Berton: não, as formas eram somente aproximadas, como as de uma maquete de um jardim. Sim, era com isso que ele se parecia, um modelo, mas de tamanho natural. E não mais que de repente ele começou a arrebentar, quebrou-se, rachou, em fendas escuras, vazou um líquido branco grosso, juntava-se em poças, ou então escorria para longe dali. O terremoto tornou-se mais violento. A coisa inteira ferveu, sendo sepultada embaixo da espuma. Ao mesmo tempo, as paredes da neblina começaram a fechar-se. Ganhei altura rapidamente e cheguei no claro a 1000 pés. Pergunta: você tem certeza absoluta que aquilo que viu assemelhava-se a um jardim? Não existe nenhuma outra interpretação possível? Berton: sim, notei vários detalhes. Por exemplo, lembro-me de ter visto um lugar onde havia algumas caixas em fila. Compreendi mais tarde que provavelmente seriam colmeias. Pergunta: compreendeu mais tarde? Mas não no momento. Não no momento em que as viu. Berton: não, porque era como se tudo fosse feito de gesso, mas ainda vi mais uma coisa. Pergunta: o que era? Berton: vi coisas das quais eu não poderia dar um nome porque não tive tempo de examiná-las com atenção. Penso que vi ferramentas debaixo de alguns arbustos, objetos longos com dentes. Deviam ser modelos de gesso de ferramentas de jardinagem, mas não tenho plena certeza. No entanto, estou seguro de ter reconhecido um apiário. Pergunta: não lhe ocorreu que aquilo devia ser uma alucinação? Berton: não. Pensei que fosse uma miragem. Nunca me ocorreu que seria uma alucinação porque sentia-me perfeitamente bem e porque eu nunca antes havia visto algo parecido. Quando eu cheguei aos 1000 pés e dei uma outra olhada na neblina, ela estava mais marcada por buracos irregulares do que um pedaço de queijo. Alguns desses buracos eram bem fundos e eu podia ver as coisas do oceano. Outros eram apenas pratos rasos nos quais algo borbulhava. Desci em um outro poço e vi. O altímetro marcava 120 pés.
Bem, vi uma parede deitada abaixo da superfície do oceano. Não estava muito fundo e eu podia vê-la claramente por baixo das ondas. Parecia ser a parede de um enorme edifício, furada por aberturas retangulares, como janelas. Cheguei até a pensar ter visto algo mexendo-se atrás delas, mas não poderia ter certeza absoluta disso. Lentamente a parede rompeu a superfície e um líquido mucoso, borbulhante, escorreu por seus lados. Então, de repente, ela abriu-se ao meio e desapareceu nas profundezas. Tornei a ganhar altitude e continuei a voar sobre a neblina com o aparelho quase a tocando, até que descobri uma outra clareira, muito maior do que a anterior. Enquanto ainda estava a alguma distância, notei um pálido objeto, quase branco, flutuando na superfície. Meu primeiro pensamento foi que aquilo era o traje de voo de Fechner, principalmente porque apresentava uma forma vagamente humana. Virei a aeronave rapidamente, com medo de perder o caminho e de ser incapaz de encontrar de novo o mesmo ponto. A forma, o corpo, estava mexendo-se. Às vezes ele parecia estar de pé na depressão entre as ondas. Acelerei e desci tão baixo que o aparelho saltou suavemente. Devo ter batido na crista de uma enorme onda que sobrevoava. O corpo, sim, era um corpo humano e não um traje atmosférico. O corpo estava se mexendo. Pergunta: você viu seu rosto? Berton: sim. Pergunta: quem era? Berton: uma criança. Pergunta: que criança? Você a reconheceu? Berton: não. De qualquer maneira, não me lembro de a ter visto antes. Além disso, quando cheguei mais perto, quando estava a 40 jardas de distância, ou mesmo mais perto, percebi que aquela não era uma criança comum. Pergunta: que quer dizer? Berton: explicarei. Primeiramente, não podia compreender o que me preocupava nela. Foi somente depois de 1 minuto ou 2 que percebi. Aquela criança era extraordinariamente grande. Na verdade, enorme. Esticada horizontalmente, seu corpo elevava-se 12 pés acima da superfície do oceano. Eu juro. Lembrei-me que quando toquei a onda, seu rosto estava um pouco mais alto do que o meu, mesmo com o meu cockpit estando pelo menos 10 pés acima do oceano. Pergunta: se era tão grande assim, por que disse que se tratava de uma criança? Berton: porque era uma criança pequena. Pergunta: Berton, você compreende que a sua resposta não faz sentido? Berton: pelo contrário, pude ver seu rosto, e aquele era um rosto de criança muito nova, além do que suas proporções correspondiam exatamente às de um corpo de uma criança. Era um bebê de colo. Não estou exagerando. Devia ter uns 2 ou 3 anos de idade. Tinha os cabelos negros, olhos azuis, enormes olhos azuis. Estava nu, completamente nu, como um recém-nascido. Estava molhado, aliás, melhor seria dito, lustroso. Sua pele era reluzente. Eu estava perturbado. Não mais pensava que fosse uma miragem. Podia ver aquela criança tão distintamente. Ela subia e descia com as ondas. Mas além desse movimento geral, ela fazia outros movimentos e eles eram horríveis. Pergunta: por quê? O que estava fazendo? Berton: era como uma boneca de museu, só que uma boneca viva. Abria e fechava a boca, fazia vários gestos. Gestos horríveis. Pergunta: o que é que você quer dizer, Berton? Eu estava observando de uma distância de cerca de 20 jardas. Não acho que fui mais perto, mas, como já lhes disse, ela era enorme. Eu podia ver claramente, seus olhos cintilavam, e vocês teriam pensado realmente que era uma criança viva, se não fosse pelos movimentos, pelos gestos, como se alguém estivesse tentando... Era como se alguma outra pessoa fosse responsável pelos gestos. Pergunta: tente ser mais explícito, Berton. É difícil. Estou falando de uma impressão, ou melhor, de uma intuição. Não analisei, mas sabia que aqueles gestos não eram naturais. Pergunta: você quer dizer, por exemplo, que as mãos não se mexiam como mãos humanas, porque as junções não eram suficientemente flexíveis? Berton: não, de forma alguma. Mas aqueles movimentos não tinham nenhum sentido. Cada um dos nossos movimentos significa algo. Servem mais ou menos a algum propósito. Pergunta: é isso que você pensa? Os movimentos de uma criança não têm muito sentido. Berton: eu sei, mas os movimentos de uma criança são confusos, ao acaso, descoordenados.
Os movimentos que eu vi eram... Sim, é isso. Eles eram movimentos metódicos. Eram executados uns após os outros, como uma série de exercícios. Como se alguém quisesse fazer um estudo do que aquela criança era capaz de fazer com as mãos, o tronco, a boca. O rosto era mais horrível que o resto, porque o rosto humano tem uma expressão ali, aquela face, eu não sei como descrevê-la. Estava vivo, sim, mas não era humano. Ou melhor, as feições como um todo, os olhos, a compleição eram... Mas a expressão, os movimentos do rosto, certamente que não eram humanos. Pergunta: eram caretas? Você sabe o que acontece com o rosto de uma pessoa durante um ataque epilético? Berto: sim, já vi um ataque epilético. Sei o que você quer dizer. Não, aquilo era algo bem diferente. A epilepsia provoca espasmos, convulsões. Os movimentos de que eu estou falando eram fluentes, contínuos, graciosos, melodiosos. Se é que se pode dizer que isso de um movimento é a definição mais aproximada que eu posso dar. Mas aquele rosto, um rosto pode dividir-se em dois. Uma metade alegre e a outra metade triste. A metade carrancuda, a outra amável. Uma metade amedrontada, a outra triunfante. Mas movimentos e mudanças de expressão sucediam-se uns após os outros com rapidez inacreditável. Você vê lá embaixo durante um tempo muito curto, talvez 10 segundos, talvez menos. Pergunta: e você afirma ter visto tudo isso em um tempo tão curto? Além disso, como sabe o tempo em que esteve ali? Você checou no seu cronômetro? Berto: não, mas há 17 anos que eu voo e em minha profissão pode-se medir instintivamente tempos bem próximos ao segundo, a duração do que se chamaria de instante de tempo. Trata-se de uma faculdade adquirida e essencial para a navegação bem-sucedida. Um piloto não vale um tostão furado caso ele não possa dizer se um determinado fenômeno durante 5 ou 10 segundos, não importa em que circunstância seja. É a mesma coisa que a observação. Aprendemos durante os anos a observar tudo com um simples relance. Pergunta: isso foi tudo que você viu? Berto: não, mas não lembro do resto com tanta precisão. Suponho que já tenha visto mais do que o suficiente. Minha atenção diminuiu, a neblina começou a fechar-se e eu tinha que subir. Subi pela primeira vez na minha vida, quase a sossobrei. Minhas mãos tremiam tanto que eu tinha dificuldade em cerrar os olhos e segurar os controles. Acho que eu gritei alguma coisa, que chamei a base, embora eu soubesse que não estávamos em contato pelo rádio. Pergunta: você tentou voltar nesse momento? Berto: não. No final, depois de ganhar a altura, pensei com meus botões que Fagner provavelmente estaria no fundo de um daqueles poços. Sei que isso parece meio maluco, mas foi o que eu pensei. Disse para mim mesmo que tudo era possível e que também me seria possível achar Fagner. Decidi investigar toda e qualquer clareira pela qual passasse na minha rota. Desisti na terceira tentativa. Assim que ganhei a altura, fiquei sabendo que era inútil persistir. Depois do que acabara de ver naquela ocasião, a terceira, eu não poderia continuar por mais tempo. Devo acrescentar, como vocês já devem saber, que eu estava tendo náuseas e que vomitara no cockpit. Não pude entender isso. Nunca antes, em toda a minha vida, eu adoecera. Comentário: era um sintoma de intoxicação. Berto: talvez, não sei, mas o que vi naquela terceira ocasião não foi o resultado de minha imaginação. Não foi efeito de intoxicação. Pergunta: como você pode saber? Berto: não foi uma alucinação. Uma alucinação é criada por nosso próprio cérebro. Não é o que você diria? Comentário: sim. Berto: pois bem, meu cérebro não poderia ter criado o que vi. Nunca acreditarei nisso. Meu cérebro não teria sido capaz de tal coisa. Comentário: prossiga com a descrição do que foi. Berto: antes de fazê-lo, gostaria de saber como serão interpretadas as declarações que eu já prestei. Pergunta: que importância tem isso? Berto: na verdade significa muito para mim. Eu disse que vi coisas que nunca mais me esquecerei. Se a comissão reconhece, mesmo que com certas reservas, que meu testemunho é crível e que deve ser empreendido em estudo do oceano, quero dizer um estudo orientado à luz do meu depoimento. Então, contarei tudo.
Mas se a comissão considera que tudo isso não passa de delírio, então recuso-me a continuar falando. Pergunta: por quê, Berto? Porque o conteúdo de minhas alucinações pertence somente a mim, e eu não sou obrigado a prestar conta deles, embora deva prestar contas do que vi em Solaris. Pergunta: isso significa que você se recusa a responder mais perguntas até que as autoridades da expedição tenham anunciado seu veredito? Claro que você entende que a comissão não tem poderes para tomar uma decisão imediata, não? Berto: sim. A primeira minuta termina aqui. Segue-se o fragmento de uma segunda minuta redigida 11 dias depois. Presidente: de acordo com a devida consideração, a comissão composta de 3 médicos, 3 biólogos, um físico, um engenheiro mecânico e o representante-chefe da expedição chegou à conclusão que o relatório de Berton é sintomático de alucinações causadas por intoxicação atmosférica, resultando na inflamação da zona associativa do córtex cerebral e que o relatório de Berton não comporta, pelo menos em um nível apreciável, nenhuma relação com a realidade. Berton: desculpe, que significa esse relação apreciável? Em que proporção a realidade é apreciável ou não? Presidente: ainda não terminei. Independente dessas conclusões, a comissão registrou de maneira devida um voto discordante do Dr. Archibald Messenger, que considera o fenômeno escrito por Berton como sendo objetivamente possível e declara-se a favor de uma investigação escrupulosa. Berton: insisto na minha pergunta, presidente. A resposta é simples. Relação não apreciável com a realidade. Significa os fenômenos observados de fato podem ter formado a base das suas alucinações. Durante o passeio noturno, um homem perfeitamente são pode imaginar ter visto uma criatura viva em um arbusto mexendo pelo vento. Tais ilusões são mais plausíveis de afetar um explorador perdido em um planeta estranho, respirando uma atmosfera venenosa. Esse veredito não lhe é prejudicial de forma alguma, Berton. Você terá a bondade de nos informar sua decisão? Berton: antes de mais nada, eu gostaria de saber as possíveis consequências do voto discordante do Dr. Messenger. Presidente: na realidade, nenhuma. Nós continuaremos nosso trabalho nas mesmas linhas originalmente traçadas. Berton: nossa entrevista está sendo gravada? Presidente: sim. Berton: nesse caso, eu gostaria de dizer que, embora a decisão da comissão possa ser prejudicial a mim, ela é prejudicial ao próprio espírito da expedição. Consequentemente, como já declarei, recuso-me a responder a qualquer pergunta adicional. Presidente: isso é tudo? Berton: sim, exceto que eu gostaria de encontrar-me com o Dr. Messenger. É possível? Presidente: claro. E foi esse o fim da segunda minuta. Havia ao pé da página uma observação, escrita à mão, em caligrafia miúda, no sentido de que, no dia seguinte, o Dr. Messenger conversava com Berton durante quase 3 horas. Como resultado dessa conversa, Messenger solicitara mais uma vez ao Conselho da Expedição que empreendesse mais investigações a fim de conferir o depoimento do piloto. Berton apresentara novas revelações extremamente convincentes, as quais Messenger não poderia divulgar a menos que o Conselho revogasse sua decisão negativa. O Conselho, Shanahan, Timolis e Treyer rejeitou a moção e o caso foi encerrado. O livro também reproduzia a fotocópia da última página de uma carta, ou melhor, do esboço de uma carta encontrada pelos testamenteiros de Messenger depois de sua morte. Apesar de suas investigações, Ravintzer não fora capaz de descobrir se essa carta já havia sido enviada. Mentes obtusas, uma pirâmide de estupidez. Assim começava o texto. Ansioso por preservar sua autoridade, o Conselho, mais precisamente Shanahan e Timolis, o voto de Treyer não conta. Rejeitou minhas recomendações. Agora estou me queixando diretamente ao Instituto. Mas como você bem pode imaginar, meus protestos não convencerão a ninguém. Como estou obrigado por juramento, não posso, ai de mim.
revelar-lhe o que Berton me contou. Se o conselho não considerou o testemunho de Berton, foi devido basicamente ao fato de Berton não ter nenhuma instrução científica, embora qualquer cientista invejasse a presença de espírito e o dom de observação demonstrados por esse piloto. Ficarei agradecido se você pudesse enviar-me a seguinte informação na volta do correio. E a biografia de Fechner, em particular detalhes sobre sua infância. E tudo que você saiba sobre sua família, fotos, fatos e datas. Provavelmente ele perdeu os pais enquanto ainda era criança. A topografia do lugar em que ele foi criado. Gostaria de contar-lhe mais uma vez o que penso sobre tudo isso. Você sabe, algum tempo depois da partida de Fechner e Carucci, apareceu uma mancha no centro do Sol vermelho. De acordo com a informação dada por nosso satélite, essa erupção crosmosférica causou uma tempestade magnética, principalmente no hemisfério sul, onde nossa base se situava, e foram cortados contatos por rádio. Os outros grupos estavam percorrendo a superfície do planeta em uma área relativamente restrita, ao passo que Fechner e Carucci andavam a uma distância consideravelmente da base. Nunca, desde nossa chegada ao planeta, havíamos observado uma neblina tão persistente ou um silêncio tão contínuo. Imagino que o que Berton viu foi bem nessa fase de um tipo de operação homem, na qual estava empenhado esse monstro viscoso. A fonte de todas as formas observadas por Berton é Fechner, ou melhor, o cérebro de Fechner, submetido a uma inimaginável dissecação psíquica, com a finalidade de uma espécie de recriação, uma reconstrução experimental baseada em impressões, sem dúvida nenhuma, as mais duráveis entre elas, gravadas em sua memória. Sei que isso parece fantástico, sei que posso estar enganado, mas por favor, ajude-me. No momento estou no Alaric, onde espero receber sua resposta. Seu A. Estava escurecendo e eu mal podia decifrar a impressão manchada no alto da página cinzenta. A última página que descrevia a aventura de Berton. De minha parte, minha própria experiência levava-me a considerar Berton como uma testemunha digna de confiança. Virei-me para a janela, algumas poucas nuvens ainda ardiam como brasas que se apagavam no horizonte. O oceano estava invisível, coberto pela escuridão púrpura. As tiras de papel flutuavam à toa abaixo dos orifícios de ventilação. Havia uma brisa de ozônio no ar quente e quieto. Não havia nada de heróico em nossa decisão de permanecer na estação. Já se havia acabado o tempo do heroísmo, desaparecido com a era dos grandes triunfos interplanetários, de expedições audaciosas e de sacrifícios. Fechner, a primeira vítima do oceano, pertencia a um passado distante. Eu havia quase parado de preocupar-me com a identidade dos visitantes de Snow e de Sartorius. Breve pensei comigo mesmo. Cessaríamos de nós envergonhar, de nos manter à parte, se não pudéssemos livrar-nos dos nossos visitantes. Iríamos nos acostumar à sua presença, aprenderíamos a viver com eles. Se o Criador deles alterasse as regras do jogo, iríamos nos acostumar às novas regras. Mesmo que refugássemos e nos rebelássemos no início, mesmo que um de nós se desesperasse e se matasse, no final seria restabelecido um certo equilíbrio. A noite caíra, não diferente de muitas noites da terra. Agora eu só podia distinguir os contornos brancos da pia e a lisa superfície do espelho. Levantei-me, tateando no escuro à procura do caminho para a pia. Palpei entre os objetos que se amontoavam na prateleira e encontrei o pacote de algodão. Lavei o rosto com o chumaço umedecido e fui esticar-me na cama. Uma mariposa bateu as asas. Não eram as hastes do ventilador. O zumbido parou, depois recomeçou. Já não conseguia mais ver a janela. Tudo estava mergulhado na escuridão. Um misterioso raio de luz rompeu a negrura e demorou-se à minha frente. Contra a parede ou o céu negro, lembrei-me de como o olhar fixo e vazio da noite me amedrontara no dia anterior e sorri ao pensar nisso. Já não mais sentia medo da noite. Já não sentia medo de nada.
Ergui o pulso e olhei para o círculo de contornos fosforescentes. Mais 1 hora e raiaria o dia azul. Respirei fundo, saboreando a penumbra, minha mente vazia, despreocupada. Mudando de posição, senti no quadril a forma lisa do gravador. Gibarion, sua voz imortalizada no carretel de fita. Esquecera-me de ressuscitá-lo, de ouvi-lo. A única coisa que eu ainda poderia fazer por ele. Tirei para fora do bolso o gravador com a intenção de escondê-lo debaixo da cama. Ouvi um leve ruído. A porta abriu-se. Chris, uma voz ansiosa sussurrou meu nome. Chris, você está aí? Está tão escuro. Respondi. Sim, estou aqui. Não tenha medo. Venha.